Tudo bem. Estamos na quarta metáfora no seu livreto de estudo e é chamado Mãos Submissas a Deus. Até agora nós conseguimos responder 3 perguntas. A primeira pergunta é: por que casamos? A pergunta bem básica: por que casamos? Por que casamos? A resposta que encontramos em Gênesis capítulo 1 é que a gente casa para ser a imagem de Deus aqui no mundo. E falamos que é para Deus ser visível e acessível. E também falando assim, uma brincadeira, a gente é pele de Deus. A gente literalmente se torna presença de Deus no mundo. Agora Cristo habita em nós, Ele se fez carne, habitou entre nós, o Pai fez morada em nós, o Espírito Santo mora em nós. Então, cada casamento é uma manifestação de um fato. E o fato que o amor no universo é a coisa mais abundante que existe, porque Deus é amor. E também manifesta que o amor é uma coisa contínua. Então, cada casamento, Deus criou para revelar isso, para manifestar isso. Então, por isso, casamos. Segundo lugar, a gente levantou a pergunta: como decidimos? Como decidimos? O grande desafio de um casamento é tomar decisões. E cada decisão que a gente toma tem consequências, implicações. Podem abençoar ou pode amaldiçoar. Podem abençoar muita gente ou atrapalhar a vida de muita gente. Então, tomar decisões no nosso casamento como imagem de Deus, a gente falou de uma maneira de pensar nisso baseado em Gênesis capítulo 2. Nós estamos encorajando cada casal a criar um círculo de intimidade. E esse círculo de intimidade é como Adão e Eva, quando ele recebeu ela e ele disse: ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E estavam nus e não sentiam vergonha. A ideia é esse círculo, é um círculo onde você é você. O marido é ele mesmo, a mulher é ela mesma. Você é você. E você tem esse lugar onde você não tem que usar máscara, você não tem que usar mentiras. A batalha não é entre gente boa e gente má, é um círculo de intimidade. E nesse círculo, na presença de Deus, você toma decisões a 2. E tentamos explicar que ser masculino não é tomar as decisões sozinho. Ser masculino é amar primeiro. Ser masculino é como Jesus. Ele nos amou primeiro, por isso nós amamos Jesus. Então, o homem é um homem mesmo quando ele é o primeiro que perdoa. Ele é o primeiro que mostra paciência. Então, ser masculino é uma responsabilidade de publicamente mostrar o caminho. E o caminho para o ser humano é amar. E Jesus é o exemplo de o que é um homem ser um homem mesmo. Agora, a mulher, nós tentamos mostrar que ela foi criada com uma perspectiva diferente. A perspectiva da mulher é mais uma perspectiva interior, porque ela foi criada de dentro, o homem foi criado do pó da terra. Então, a maneira que a mulher pensa é diferente, não para criar problemas para o seu marido. E a maneira que o homem pensa não é superior, porque ele foi criado primeiro. A diferença existe para o casal precisar um do outro para amar quem eles precisam amar. E também depois a gente veio para a terceira metáfora, que era concebendo um futuro e como ter nosso futuro. Então, a gente falou que é como DNA. Tem o DNA do homem, que é o passado dele, os sonhos dele, as ideias dele, as experiências dele, e o DNA da mulher também, a passado da mulher, os sonhos dela, e você junta
essas duas realidades na presença de Deus, no círculo de intimidade, e é possível conceber um futuro que é seu futuro. Não, e nenhum casamento precisa imitar um outro casamento. Literalmente, você quer criar uma manifestação única. Deus quer que você manifeste no seu casamento o amor dele de uma forma nova, que é entre vocês. Ninguém pode ser Carlos e ninguém pode ser a Pamela, e nós estamos juntos, vivendo a imagem de Deus, tomando decisões a dois e concebendo o futuro que tem para a nossa vida. Então, Deus não quer que você viva a minha vida, Ele quer que você viva a sua vida e o casamento de vocês. Agora chegamos na hora de executar decisões. Então agora a gente vai virar a página. Agora que tomamos uma decisão, nós temos que executar a decisão. É uma coisa estar no círculo de intimidade, é uma coisa conceber a decisão, mas todo mundo aqui sabe que é uma coisa pensar e outra coisa fazer. E muitos casais, além de não saber tomar decisões a dois, eles não sabem executar decisões em harmonia. Eles não sabem cantar a música que Deus fez para esse casal. Então, tem hora que a Pamela não entende o que eu estou fazendo, eu não entendo o que ela está fazendo, e isso sempre cria problemas. Então, nós temos que ter uma maneira de descrever como executar decisões a dois. E eu uso as mãos. As nossas mãos são coisas tão lindas. A gente não aprecia a beleza das mãos humanas. Então, enquanto eu estou falando com você, eu posso fazer com as minhas mãos o que eu quero fazer. A minha mente, eu estou falando com você, estou pensando no curso, eu estou ensinando, mas na hora que eu quero pegar no iPad, a minha mão, uma mão só, agora é uma mão solta, agora muda para essa mão assim, eu coloco aqui, e tudo que está acontecendo no mundo invisível da minha mente, eu comunico com meu corpo em harmonia. Agora, imagine que de repente a mão esquerda decide fazer o que a mão esquerda quer fazer. Imagine que a mão direita de repente não gosta mais da mão esquerda e diz, não faz isso. E todo mundo que foi para o shopping center já viu o marido fazer assim com a sua esposa. Ele pega na mão dela e literalmente leva ela numa outra direção. E você vê coisas em público entre casais, de vez em quando, você vê alguém brigando e todo mundo fica constrangido. Entendeu? Então, a gente usa as mãos. Eu gosto de pensar assim, eu sou o líder do meu lar, então a minha mão direita é a minha mão pública. É com essa mão que eu cumprimento. É com essa mão que eu juro. Com essa mão, normalmente a mão direita é a mão, se precisar se defender, é a mão da mais força. E tem uma ideia aqui no mundo hoje em dia que o grande segredo de um mundo melhor é eliminar a diferença entre masculino e feminino. A teoria da sociedade é melhor ter pessoas que são todo mundo mão direita. Então tem uma batalha hoje em dia na sociedade para igualdade entre homens e mulheres. E com certeza tem muita base de frustração, de maus tratos de homens sobre mulheres pela força de vontade e tomando as decisões. Mas o que eu estou falando aqui é que eu não quero duas mãos direitas. Eu quero uma mão direita, uma mão esquerda. O que eu quero é a beleza da diferença. O que nós queremos no casamento são casais que podem executar decisões em harmonia, como mãos unidas.
E a gente vai usar várias ilustrações para você compreender isso e avaliar essa parte do seu casamento. Porque um casamento saudável, um casamento feliz, o casal em público age em harmonia e de uma forma eficiente e não tem conflitos em público. Se vai ter momento de ajuste, isso vai acontecer onde? No círculo de intimidade. Público não é lugar. Na frente dos filhos não é lugar. Na frente dos parentes não é lugar. Não estamos tentando esconder, mas não é o lugar. Não é o momento oportuno. Se eu tenho alguma coisa para falar com a Pamela, hoje vai ter muitas horas, só nós dois, onde a gente pode até estar no carro e criar o nosso círculo de intimidade e falar do assunto. A gente resolve, faz ajustes e a gente vai embora executando as decisões. Primeira coisa que é importante é todo mundo ter o mesmo ponto de referência. O que faz eu poder executar decisões com a Pamela é o que o João acabou de orar um momento atrás, é que nós temos Deus como nosso ponto de referência. Você vê na sua apostila, é como bússola, assim, que sempre traz você de volta. Sempre traz você de volta. Eu gosto muito de Salmo número 1, que fala aqui nesse versículo que o homem que medita na lei do Senhor fala assim: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho, elas dão frutos no tempo certo e suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Quando você tem o mesmo ponto de referência como outra pessoa, você consegue trabalhar em harmonia. O mesmo ponto de referência. Um país como o Brasil, por exemplo, se todo mundo trabalhar pela Constituição, pelas leis do país, a gente consegue ter harmonia. Na hora que alguém pensa que não tem que obedecer, que não tem nada a ver comigo, aquela lei, a coisa começa a não funcionar bem. Uma companhia que não tem o mesmo ponto de referência, os seus valores, a sua visão não funciona. Então, o que me dá muita paz com a Pamela é que eu sei que a mente dela está sempre voltando para Deus. E o que dá paz para a Pamela, ela sabe que sempre a minha mente vai voltar para Deus. Entendeu? Eu posso estar fora do caminho. Eu posso ter um dia muito ruim, mas ela tem essa confiança. Deus eventualmente vai trazer Carlos de volta. Agora, se ela não tem essa confiança, se eu não tenho essa confiança, então eu tento fazer isso com ela. Eu tento mudá-la. Mas é um descanso enorme quando você está casado com alguém que você sabe que eventualmente Deus vai trazer essa pessoa de volta. É como uma orquestra que tem maestro. Então, enquanto todo mundo tem o maestro como ponto de referência, e o tom está certo, o diapasão dá o tom, e todo mundo está obedecendo, então a harmonia é possível. Tem que ter ponto de referência. Agora, eu vou te mostrar agora 3 fotos, e eu quero que você decida, entre esses 3 fotos, quem é o homem do ano aqui. Porque eu vou mostrar para você 3 casais que não estão em harmonia, tá bom? O primeiro. Esse plano foi bom? Agora, é bom para ele talvez, mas isso parece mão esquerda, mão direita, que fez plano em particular. Mas muitas vezes, nos nossos lares, a gente faz plano
que não leva em conta as qualidades da esposa ou do marido. Então não faz sentido. Agora esse aqui, acho que é pior ainda. Tá vendo que está lá dentro com ele? Ele está abraçando a bicicleta. E a esposa, ela está lá fora nas pedras. Então faz sentido isso? Talvez ele seja um homem do ano, né? Agora esse aqui realmente é... Entendeu? Ele está tomando cerveja, ela está carregando tudo, ela está na chuva, ele não está. E você, Carlos, essas fotos não são reais, será? É só você ir para o shopping center e ficar parado 1 hora e olhar pessoas. E você vai começar a ver que pessoas, elas vivem papéis que a sociedade manda, mas não leva em conta as qualidades de cada pessoa. Então, é como música. Se alguém aqui tem uma voz linda e você quer cantar, é dueto que fala? Dueto. Com alguém, você quer que sua voz combine com a voz da outra pessoa. Mas vocês vão cantar notas diferentes. Vocês vão achar que voz canta essa nota. Em particular, você vai ensaiar isso. Eu estava aconselhando um casal, jovem casal, era um jovem brasileiro que morava nos Estados Unidos e ele tinha 2,10 metros. Era jogador de basquete da equipe de São José que eu ganhei para Jesus e ele foi jogar basquete nos Estados Unidos. Ele começou a namorar uma menina alta também, ao lado dele, um casal impressionante. E esse rapaz, ele poderia comer tanta comida. Ele foi para a nossa casa uma manhã para tomar café. Ele comeu quanto, Pamela? 1 dúzia de ovos. 1 dúzia de ovos. Pacotes de bacon. Bacon. Muitos pãezinhos. Pãezinhos, bacon. E a Pamela deu comida, ele nunca parou. Então... Ele era enorme. Então, quando ele chegou, eu estava dando esse curso para eles e chegamos nessa parte do curso e eles foram almoçar num restaurante. E quando ele estava com fome, a única coisa que ele poderia pensar era comer, comer, comer. Agora, todo homem é assim mais ou menos, mas esse aqui de uma forma bem exagerada. Então, eles chegaram na porta do restaurante. Imagine essa cena, ele é enorme e ela também, uma moça linda, alta. E o garçom que atendeu eles falou, vocês querem a primeira mesa que abre? Porque no restaurante tinha lugar de fumante e lugar de não fumante. E a menina tinha problema de respiração e ela de jeito nenhum, não tinha condições de ficar na área do restaurante de fumantes. Mas o rapaz estava com tanta fome que ele esqueceu disso ou nem sabia disso. Então ele falou para o garçom, primeira mesa. Então abriu a primeira mesa na área de fumantes. Aí ele foi, porque estava com fome. E aí ele chegou lá, 2,10 metros, aquele tamanho todo, restaurante, todo mundo olhando para ele. E ela estava na porta assim, aquele olhar, eu não vou. É como a mão esquerda que disse, eu não vou cooperar com você agora. Você pode fazer, mas eu não vou fazer. Aí ela está lá e ele está fazendo assim, venha, venha, imagine o tamanho dele, venha, venha. E todo mundo no restaurante olhando assim, de volta, quem vai ganhar essa briga? Então o restaurante inteiro assistindo, finalmente ele desistiu. E ele veio para a porta, aí tiveram uma briga em público e foram embora. Aí veio para o meu escritório para saber quem tinha razão. Eu falei, no circo de intimidade não é uma questão de quem tem razão. É uma questão por que aconteceu isso em público. É porque você não conhece ela. E você não sabe que esse homem, comida, faz ele só pensar em uma coisa só, é comida. Então você tem que ter um plano antes de chegar no restaurante. Porque a resposta tem que ser respondida antes do estresse do momento. Isso é ensaiar. Agora eu vou tocar uma música para vocês. Eu vou mostrar como
deveria ser. Você lembra que nosso retiro é sobre saúde, não sobre doença. Então, em vez de focar no problema, deixa eu mostrar como pode funcionar usando uma música que foi escrita séculos atrás por um autor chamado Paco Bell. E você já ouviu essa música, talvez, em casamentos, ou certamente já ouviu a música. E tem 3 instrumentos. Tem um instrumento chamado cravo, mas aqui tem um piano. Mas o cravo era um instrumento que depois veio o piano. E o cravo é um instrumento de cordas, é um instrumento que é pesado e faz um lindo som. Agora também vai ter um violino, e esse violino faz um som lindo também, e depois o violino cello, assim que fala? Essa palavra que eu estava procurando. Então, tá bom. Sabe que tipo de instrumento é? Tá bom. Então vai começar primeiro com o violino cello. Violão, cello. Tem hora que o português não sai, tá? Então, esse instrumento representa Deus. E você vai ver que esse instrumento não muda de tom, não muda de som, e ele faz como se fosse atrás, o que mantém todo mundo unido. Depois vai entrar o cravo, o piano, isso é o homem. Porque o homem, ele é forte por fora e sensível por dentro. O homem, ele é força sobre ternura. Ternura, assim que fala? Ternura. Então, o homem, por fora, a gente é forte, mas por dentro, o homem é muito sensível. É instrumento de cordas. Depois vai entrar o violino. Isso aqui é a mulher. Ela parece fraca por fora porque as emoções dela são expostas. As cordas dela, ela não consegue esconder. O homem, ele esconde tudo por dentro. A mulher, não. O que ela está sentindo, sai. Mas é uma música, não é um erro de Deus. Mas ela é frágil. Mais frágil nesse sentido, mas a mulher é mais forte por dentro. Porque ela conhece melhor o mundo interior. Então vamos ouvir a música e você vai ver a ilustração de um relacionamento de mãos unidas. Vamos ver se... Isso é Deus. É ponto de referência. Aí um homem, Adão, criado, e ele está tentando aprender a andar com Deus. E demora para o homem aprender a andar com Deus. Ele está sozinho ainda. Um homem sozinho faz música bonita. Eva não chegou ainda. Mas ela vai chegar. Agora ela chegou. Ainda está ouvindo Deus lá atrás? É ponto de referência. E o homem faz a sua parte e a mulher faz a parte dela. Eu estou descrevendo saúde. Entendeu? Eu não estou dizendo que todo dia a música do Carlos e da Pamela sai assim. Entendeu? Mas se a gente aprender que a Pamela tem que ser Pamela, Carlos tem que ser Carlos, Deus tem que ser Deus, então a gente entende assim. Deus escreve a música que combina com vocês. Ele escreve uma música que leva em conta a voz feminina e a voz masculina. Ele escreve uma música onde você não tem que se esforçar para chegar onde você não chega. Por exemplo, a Pamela, como eu tenho falado, ela é uma pessoa super organizada, ela é uma pessoa assim que tem uma memória quase perfeita de toda circunstância da nossa história.
A Pamela também é uma pessoa introvertida. Então, a música do nosso casamento é diferente do que a música onde a mulher é uma mulher extrovertida. Não significa que nossa música é mais linda, é nossa música. E quando estamos cantando nossa música, Deus é glorificado. Ele é revelado. Agora, eu quero mostrar uma outra ilustração usando música para tentar eliminar da sua mente essa ideia que o caminho para uma sociedade melhor é fazer homens mais como mulheres e mulheres mais como homens. Essa ideia, gente, não faz o mundo mais lindo. O que nós precisamos é descobrir igualdade. E como discípulos, nós encontramos nossa igualdade não naquilo que a gente faz, mas naquilo que a gente é. Filho de Deus, filha de Deus, parte da família de Deus, nova criação. Somos um em Cristo Jesus. Amém? Então, nós encontramos nossa igualdade no nosso círculo de intimidade, mas depois disso a gente tem que identificar como é que a gente vai cantar a nossa música. Você vai ouvir agora a voz de uma moça chamada Charlotte Church, ela é da Inglaterra, e um jovem cantor, Josh Groban, que ele é dos Estados Unidos. São duas das vozes mais lindas da atualidade, eu creio. Mas a música que eles vão cantar também é a música de casamento. E a letra que você vai ver na legenda, você vai conseguir ver o sonho de um casamento em harmonia, mãos unidas. É uma coisa bem assim. Então, quanto tempo você acha que demorou para esse casal desenvolver esse talento em público? Quantas horas conhecendo a voz, conhecendo os limites? Então, casamento não é uma coisa que você faz funcionar bem de um dia para o outro. Você tem que ter uma visão de onde você quer chegar. Você tem que ter uma visão de saúde. Então, estamos ainda, eu e Pamela, descobrindo as nossas vozes. Ainda estamos descobrindo nossa maneira de ser. É uma jornada longa, coisas mudam, mas nós temos pelo menos a ideia onde nós queremos chegar. E onde nós queremos chegar é que nós não queremos, em público, comunicar falta de harmonia. Nós queremos comunicar em público que somos uma pessoa em ação. Você já viu aqueles casais que estão casados tanto tempo que pensar em um é pensar no outro? Ver um é ver o outro. Ouvir um é ouvir o outro. É isso, porque quando você ouve o Pai, você ouve o Filho. Quando você ouve o Filho, você ouve o Espírito Santo. Quando você ouve o Espírito Santo, você ouve o Pai. Então você quer manter a identidade de cada pessoa. E durante o início do meu casamento, eu queria alterar a personalidade da Pamela, porque era mais fácil para mim, na minha mente, viver com ela se ela abrisse mão da voz dela, da maneira dela, porque eu achei que seria mais eficiente. Mas não queremos eficiência, nós queremos uma manifestação do amor de Deus que está na Pamela, o amor de Deus que está em mim, o amor de Deus que está em nós. Amém? Então, essas duas ilustrações de música me ajudaram muito. E eu acho que se você gravar essa imagem, vocês podem executar decisões. Por exemplo, se você executar a decisão, vamos ter uma festa de aniversário para o nosso filho. Sabe que isso é um momento de muitas brigas? Porque o marido fala, vamos fazer em casa aqui porque é mais barato. E a mulher pensa o quê?
é mais barato, mas quem vai limpar tudo isso depois sou eu. Entendeu? Então, isso é uma coisa que acontece todo dia. Mas se você sentar e considerar tudo e tem um plano, na hora da festa, você foca toda a sua atenção no filho e nas pessoas convidadas, a coisa sai e do fim você quer celebrar com sua mulher, com seu marido, você quer abraçar, porque o plano deu certo. Imagine a alegria desse casal aí, de jovens, sabendo que as suas vozes combinaram tão bem e essa música marca uma geração inteira de pessoas como nós. Amém? Assim que quer. Agora, algumas dicas para ajudar no dia a dia. Algumas coisas práticas para ajudar. Lembre-se que no seu estudo você vai ver que Deus é quem vai compor a música do seu casamento. Deus sabe que música combina com vocês. Ele vai revelar para vocês o caminho, a maneira de viver. É preciso ensaiar. Olha, 20 minutos planejando quem vai fazer o que já ajuda muito. Entendeu? É impressionante como só um pouco de tempo com planejamento facilita quem vai fazer o quê. Eu e Pamela estamos viajando tanto tempo juntos agora que chega no lugar, eu sei o que ela vai fazer, ela sabe o que eu vou fazer. A gente entra no hotel, eu faço a minha parte, ela faz a parte dela. Em meia hora, estamos totalmente prontos para aproveitar o lugar. Agora, no início do casamento, a gente tentava cantar aquela música de viagem e deu muito conflito. Hoje, quase nada. A Pamela sabe que na parte de organizar, a parte de lembrar de coisas, é com ela, é parte da música dela. Ela sabe que eu faço as reservas, eu compro bilhete, eu faço isso, faço aquilo, mas ainda assim a gente tem que sentar, ó, eu estou fazendo isso, você está fazendo isso, sobrou isso, como é que a gente vai fazer? A gente faz ensaio disso, é muito importante. E depois você canta a música, você vai em frente com a música e no fim você faz uma avaliação no círculo de intimidade. Você olha, para mim não deu certo isso porque eu achei que ficou muita coisa para mim e eu não consegui nem falar com as pessoas e por exemplo, quando eu viajo, a Pamela, ela não gosta muito de ficar em público o dia inteiro, então tem hora que quando estamos viajando para eu pregar, que eu falo para ela, fique no hotel hoje à noite. Não sai não tem que ir comigo para esse evento. Fique lá, aproveite e descanse, porque ela tem um limite na voz dela de quanto tempo ela aguenta vida pública. Para mim, vida pública me anima. Eu poderia ficar 24 horas em vida pública quase. Então, nós somos diferentes. Eu faço a minha parte e ela faz a parte dela. Agora, dicas para o sucesso, para os homens, ouve a sua mulher. Tem algumas pessoas que acreditam que literalmente na hora que o homem fala as palavras no casamento, eu te aceito para ser a minha legítima esposa, o homem começa a ficar surdo. Tem estudo que diz isso. Quando ele namora, ele ouve tudo. Ele tem audição perfeita. É só ir no shopping center e ver jovens namorados de 15, 16, 17 anos. Eles estão ouvindo cada palavra, mas casa e o homem começa, de uma forma progressiva, a perder a audição. Até foi feito um estudo, que um homem fez um estudo nos Estados Unidos e descobriu que as mulheres falam 2 vezes mais palavras num dia do que o homem fala. E ele lançou esse estudo em público e disse que é comprovado que a mulher comunica usando mais palavras que um homem. Aí uma mulher levantou a mão e disse, você quer saber por quê? E ele disse, quero entender. Ela fala, é porque nós temos que repetir tudo, porque vocês não ouvem bem. E o homem disse, o quê? Entendeu? A melhor maneira que a Pamela sabe que eu estou respeitando ela na igualdade é a minha maneira de ouvir.
Agora, nós sabemos, e ela me dá permissão de comunicar que nós temos certos horários do dia que eu perco a audição. Antes do almoço, eu não ouço bem. Eu ouço melhor depois do almoço. Depois de 11 horas da noite, eu não ouço bem. Agora, a Pamela, ela acorda às 11 horas da noite. Literalmente. Se você ligar para a nossa casa, às 11, Carlos está dormindo. A Pamela está acordada. E ela vai até 1 hora da madrugada. Feliz da vida. E eu estou dormindo. Então, nós nunca discutimos no nosso lar nada de importância depois de 11 horas da noite. Porque a minha maneira de ouvir não é... Agora, talvez seja uma desculpa minha, mas é uma coisa no nosso casamento que tem hora que eu ouço bem. Sabe quando eu ouço melhor? Nós descobrimos. Quando eu estou dirigindo o carro. E nós criamos nosso círculo de intimidade da melhor forma. A gente pega o carro, você gasta um pouco com gasolina. A gente pega o carro, a gente pega a estrada Carvalho Pinto, que não tem movimentação muito grande, é muito seguro. A gente anda meia hora até Taubaté, toma café, conversa um pouco mais enquanto estamos tomando café, pega o carro, volta para casa, 1h20 e quase resolvemos todos os assuntos da semana. Porque eu ouço muito bem enquanto eu estou dirigindo. Agora, outras pessoas ouvem bem quando estão andando juntos. Outras pessoas ouvem bem na sala de estar. Outros ouvem bem à meia-noite, eu não sei. Mas você tem que ouvir. E um homem, você nunca consegue convencer a sua esposa que você realmente respeita ela se não ouvi-la. Ouvi-la. Agora, eu não quero criar brigas aqui, mas eu sei que muitos homens aqui têm problema de audição também. Então, você está como eu, você tem que admitir isso. Reconhecendo, admitir que ela tem o que falta para você. A Pamela vê o que eu não vejo. A Pamela entende coisas que eu não entendo. E a Pamela está percebendo coisas que eu não consigo perceber. Se eu quiser amar os nossos 4 filhos, nossas 2 noras, 2 genros, agora é um pouco mais difícil amar genro. Porque até hoje eu não entendi. Eu paguei pelo casamento, eu criei aquela linda moça e no dia ele tira o meu nome do negócio. Eu não entendo. Aqui no Brasil ainda mantém o nome dos pais na lista. Nos Estados Unidos tira mesmo. Então eu estou meio assim machucado com isso. Então a Pamela me ajuda a amar os genros também. Agora, amar neto é fácil. Mas tem hora que eu não sei amar cada neto da forma certa, porque cada neto é diferente. Quando você tem 11, é uma tarefa maior. Então, a Pamela é essencial na minha vida para eu amar quem eu preciso amar. Sem ela, eu não vou amar os filhos, netos, noras, genros, vizinhos de uma forma correta. Não vou dar conta. E conhecendo sua linguagem de amor. Recomendo um livro do Gary Chapman. Nós não temos agora no estoque esse livro, mas é um livro muito fácil de achar. Os 5 linguagens do amor. Por exemplo, a minha linguagem de amor, o Gary Chapman, ele cita 5 linguagens de amor. Palavras de afirmação, atos de serviço, presentes, tempo juntos e toque afetivo. A nossa filha Rebeca, a linguagem dela é toque afetivo. Se a Rebeca chegasse aqui agora mesmo, ela entraria aqui e ela ia grudar em mim fisicamente e não tem vergonha nenhuma de ficar tocando em mim. Ela é brasileira, acho que deu alguma coisa no sangue dela na hora de nascer aqui. A nossa filha Raquel, a linguagem dela é palavras de afirmação. Se eu mandar uma carta para Raquel, dizendo, você é uma mãe sensacional, você é uma mulher sensacional, eu respeito tudo que você faz, eu vou chegar na casa dela e a carta está na geladeira. Na porta da geladeira. Para todo mundo ver. Para ela ver todo dia. Se eu mandar para a Rebeca, no dia seguinte ela já perdeu a carta.
Entendeu? A Pamela, a linguagem de amor da Pamela é atos de serviço. E ela casou com um homem que não sabe consertar nada. Mas eu sei pagar. Então eu contrato profissionais excelentes. Mas se eu quiser abençoar Pamela, se eu quiser falar, Pamela, eu te amo e te amo muito, é fácil. Eu faço uma reserva num hotel muito bom, como o Hotel Turiba, aqui perto. Eu levo ela lá e deixo ela lá 2 noites, 3 dias, sozinha. E com uma promessa, que eu não vou aparecer aqui. Porque para ela não ter que ficar preocupado com as minhas necessidades e ter essa solitude e quieto, eu estou dizendo, eu te amo. Agora, você me deixa naquele hotel 3 dias sozinho, eu fico louco. Se quiser falar para mim, Carlos, eu amo você, a minha linguagem de amor é palavras de afirmação. Então, no fim desse retiro, por favor, fala que eu fiz um bom retiro. Até pode mentir, mas fala isso para mim, eu vou sentir muito, muito amado, tá bom? Agora, aqui mais na frente, não tem mais aqui nada na tela, mas para a mulher, algumas dicas. Compreenda o seu marido. Toda mulher, você deveria estudar seu marido para compreender como ele é, como é que ele luta, como é que ele faz o que ele faz. Você lembra da história de Davi, que quando ele ia enfrentar o gigante Golias, que Saul tentou dar armadura para ele, que era bom para Saul, e Davi falou o quê? Eu não luto assim. Agora imagine que você mora numa casa e o seu vizinho é terrível, e seu vizinho é uma pessoa assim, que não respeita ninguém, o cachorro faz muito barulho toda noite, e a mulher, ela quer que o homem vá lá e usa a armadura e mata aquele homem. Mas o marido não é desse estilo, ele não é de confrontos. Então, não é que ele pode totalmente ignorar o problema, mas cada homem tem seu jeito, tem sua maneira, seu jeito. Você nunca deveria pedir para seu marido fazer em público, especialmente, o que ele não faz naturalmente em público. Eu vou te dar um exemplo rapidamente. Eu tenho um defeito na minha formação interior de precisar de agradar todo mundo. Agora, Deus, pelo Espírito Santo, Ele vem me restaurando e me curando disso. Agora, a Pamela, do outro lado, a Pamela não tem medo de ninguém e ela respeita todo mundo, mas para a Pamela, sim é sim e não é não. Então, quando a gente vai no restaurante e você olha no menu e você vê que tem coisas lindas nas fotos, e quando sai a comida e chega na sua mesa, parece que não é do mesmo mundo. Eles tiraram aquela foto em outro lugar. E a comida não combina. O hambúrguer mostra é desse tamanho e chega no seu prato é desse tamanho. Eu como, não falo nada, não reclamo e dou gorjeta. A Pamela, ela chama o garçom e vem cá. Olha essa foto aqui, olha isso aqui. É isso que eu pedi? E eu fico totalmente constrangido. Agora, hoje eu estou entendendo que a maneira da Pamela é a maneira correta, mas por causa da minha infância, eu não sou bom nisso. Então a Pamela, a gente em particular já decidiu. Nós vamos reclamar se eu estou num dia bom. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou restaurado, porque para eu entrar nessa coisa aí, eu não quero começar o assunto se não dá para terminar o assunto. Esse é um momento no nosso casamento que tem dado algum estresse, mas aos poucos ela me estudou, ela me conhece, ela sabe que isso não é fácil para mim. Eu vendo ela, eu estou crescendo, vendo como ela resolve o problema, porque eu não sou uma pessoa de confrontos públicos. Isso às vezes frustra a Pamela, mas juntos estamos ensaiando para achar
nossa música. É uma área a gente que ainda continua trabalhando. Respeite os seus limites como líder público e sonhe os seus sonhos. Agora, como eu já disse, homens, às vezes, nós sonhamos coisas impossíveis. E a mulher, ouvindo o sonho, ela já sabe que é impossível. Mas é muito importante que a mulher, lidando com seu marido, que não pise em cima do sonho, mas também não esconde a verdade quando você está no círculo de intimidade. Entendeu? Porque homens, nós sonhamos, Deus nos criou para sonhar coisas públicas, mas tem hora que realmente o sonho é uma coisa, a realidade é outra coisa. Então a Pamela é muito bom nisso. Eu tenho um sonho, eu falo, Pamela, quero fazer isso, quero fazer aquilo, Que legal, Carlos, eu sou a famosa frase da Pamela, eu sou da sua equipe. É assim que fala? Eu sou da sua equipe. Mas eu já sei o que está vindo. A realidade. Já pensou nisso? Tem verdade. Já marcamos isso. Então, mas ela faz isso de uma forma que não me incomoda mais. No início do casamento, eu achei que era uma resistência, falta de fé. É muito fácil fazer tudo espiritual. É falta de fé. Não é falta de fé, é contar custo. Agora, a gente já fez muita coisa que arriscamos muito, buscando o nosso sonho. Esse lugar aqui foi um risco, uma aventura para nós. Eu era pastor numa igreja nos Estados Unidos, 54 anos de idade, você não abre mão daquilo e muda de um país para o outro. E ela estava totalmente a favor desse sonho, porque era nosso sonho. Agora aqui no fim, você vai ver a história de Abraão e Sara. Se você quiser estudar casais que deu certo e não deu certo, que a música era boa, a música era uma tragédia, então estuda Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, e meu casal predileto na Bíblia, José e Maria. José e Maria. Às vezes, na igreja evangélica, a gente não fala muito de José e Maria. Mas olha, que casal. Você estuda esses dois. Passa a vida toda com todo mundo pensando que José não é o pai de Jesus. E nós sabemos que ele não era o pai de Jesus mesmo. Mas a maioria das pessoas acharam que a Maria cometeu adultério e ficou grávida fora do casamento, e eles viveram com isso como parte da história deles, e José, ele passa a vida toda carregando essa imagem falsa, essa acusação falsa. Eu adoro esse casal. E você vê, por exemplo, quando você vê o nascimento de Jesus, os dois vêm, não tem lugar para ficar, mas não tem briga entre os dois. Não tem um culpando o outro. Porque eles estavam vivendo uma harmonia do propósito de Deus, estavam tocando a música dele. Imagine, primeiro filho nascendo, não tem lugar. Ela poderia estar dizendo, José, o que você fez com a gente? Imagine o que poderia estar escrito aqui na Bíblia. Mas não. Então aí, deu à luz, depois eles têm que vender tudo e correr para salvar suas vidas para o Egito. Só pense no casamento de José e Maria e você vai ver o que é um casamento tomando decisões a dois na presença de Deus. É um casal lindo. Agora, Abraão e Sara, deu certo, deu errado. Você leia sobre Davi. Se você tem a ideia que ter mais esposas seria uma grande conquista, dá uma boa lida naquilo. Entendeu? Vê se você acha que deu certo para Salomão, entendeu? Você vê os erros que os homens fazem nessa área de casamento. Então, algumas tarefas de casa para vocês, de aperfeiçoar seus casamentos. E todo dia é um dia novo. Tem dias que dá certo, tem dias que não dá certo, tem dias que é a sua música, tem dias que não é a sua música. Mas mantenha a visão de um casamento saudável e feliz. Casamento de Jó. Casamento de Jó também é outro exemplo também.
a esposa deu um conselho para ele, que eu acho que muita esposa talvez dê para o marido, é melhor você morrer, tá bom? Então, mas você vê que até aquele casamento tinha jeito, porque no fim deu certo. E coitada dele, imagine o sofrimento. Tem muito casamento na Bíblia que você pode estudar com essa perspectiva e você vai ver os erros e acertos. Você vai ver como é que funciona. Mas também outra coisa muito linda, Jesus é nosso noivo. Nós vamos viver na eternidade como casados. Mas a igreja é um casamento entre todos nós e Jesus, e ele vai ser o primeiro que ama, e a gente vai seguir em harmonia cantando a música da igreja para toda a eternidade. É uma coisa linda, casamento não é um dos assuntos da Bíblia, na realidade, casamento é o assunto. É o assunto, é família, casamento, relacionamento. É muito lindo quando a gente vê isso. Então, vamos orar.